Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu quero que você pare e preste bastante atenção na palavra, porque o Senhor Deus, Ele tem algo para falar com você, mas é preciso que você pare para prestar atenção. Por quê, pastor? Porque senão não tem como Ele te ajudar. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? A fé, ela vem por onde? Por ouvir, e por ouvir a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, por ouvir a verdade, e a verdade é o Evangelho de Jesus Cristo. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Olha lá, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Mas, por favor, me coloca na nova linguagem de hoje. Preste atenção nessa tradução aqui, que coisa maravilhosa. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Por quê, pastor? Porque é o Evangelho, a lei perfeita que dá liberdade. Tiago 1,25, tenho mostrado para você. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade. Nós não estamos sem lei. Nós estamos na lei do Evangelho, na lei do Senhor Jesus. Compreende lá? O Evangelho é a lei perfeita, a qual dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei, aí que está. Tem que examinar bem a lei. Está compreendendo, sim ou não? O problema é que muitas vezes a pessoa até examina, mas não examina direito. Não examina direito. Ontem eu passei uma mensagem para um amigo. Ontem não, sexta-feira, eu passei uma mensagem para um amigo. E eu falei, olha, eu quero que você faça dessa maneira para mim. Aí ele falou, tá bom, pastor, faço sim. Ele fez errado, diferente. Aí eu fui falar com ele. Falei, amigo, saí do lugar onde eu estava, fui até esse amigo. Eu falei, você prestou atenção na mensagem que eu mandei? Ele falou, prestei. Eu falei, então, lê a mensagem. Ah, eu não li o final. Eu falei, tá vendo? Não prestou atenção. Tem que prestar atenção nos mínimos detalhes. Você compreende? Por quê, pastor? Porque senão você não vai ter a fé que você precisa, a fé correta, a fé certa, a fé que vem pela palavra. Fé é um sentimento que a palavra produz, mas nenhuma outra coisa produz fé. Só a palavra. Você está compreendendo? É um sentimento, pastor? É um sentimento. Mas ele só é produzido pela palavra. Então, eu tenho que ouvir a palavra. O sentimento, de que tipo, pastor, de sentimento? Porque nós podemos identificar os sentimentos. De que tipo? De convicção, de certeza, de que aquilo que me foi dito vai acontecer. Por quê? Porque Deus falou. A fé, ela produz isso. O que impede as pessoas de serem abençoadas é a incredulidade. É o oposto da fé. A Bíblia mostra sobre um rapaz. É um texto bastante conhecido. O pai dele, ele foi procurar o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus, ele estava no monte orando. E ele chegou ao pé do monte, ali estavam os discípulos. E quando Jesus desce daquele monte, ele encontra uma confusão, uma discussão muito grande, uma discussão forte mesmo. Aí ele pergunta o que estava acontecendo. Aí um da multidão, não era nem os que estavam discutindo, era um da multidão, pega e fala, eu trouxe meu filho aos teus discípulos para curá-lo, e eles não puderam fazer. Você compreende, sim ou não? Aí ele começa a contar a história. Vamos ver a história? Marcos, capítulo 9, versículo 15. Quando o povo... 14, desculpa. Versículo 14. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão. E em volta deles, alguns mestres da lei discutiam com eles. Segue. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Segue. Jesus perguntou aos discípulos, o que é que vocês estão discutindo com eles? Porque os discípulos estavam discutindo com os discípulos, mas eram os 12, os apóstolos. Você está compreendendo? Alguns dos apóstolos estavam ali.
discípulos de Jesus, discutindo com alguns dos apóstolos. Tem muitas pessoas que elas são discípulos. Lembra que eu falei? Qual é o verdadeiro discípulo? Se permanecerdes em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos. Qual é o discípulo verdadeiro de Jesus? Aos olhos de Jesus. É aquele que permanece na palavra. É aquele que não importa o vento que venha, porque vem, pessoal. Vem. Bem, o Senhor Jesus, ele foi claro, nesse mundo vós sofrereis. Ou seja, nesse mundo tereis aflições. Mas independente do tipo de sofrimento, independente do tipo de aflição, ou seja, independente do tipo de vento contrário que vem, se é na área financeira, se é na área conjugal, se é na área familiar, se é na saúde, ou em qualquer outra área, o discípulo é aquele que não se move, é aquele que permanece na palavra. Não importa a força do vento. Você compreendeu, sim ou não? Ele permanece. Esse é o verdadeiro discípulo. Não é aquele que tem o conhecimento da verdade e até anda por um certo tempo. Mas dependendo do tipo de vento, dependendo do tipo de intensidade, da dificuldade que se apresenta, ele logo sai da palavra. Você está compreendendo? Ele despreza a orientação de Deus. Para tentar fazer a coisa ou resolver a coisa da maneira dele, da maneira que ele enxerga as coisas, da maneira que ele vê as coisas. Irmão, está cheio de pessoas que frequentam a igreja desse jeito. Elas não querem viver a orientação que Jesus está trazendo. Elas querem viver do jeito que elas acham melhor. Você compreende o que eu estou falando? Elas querem viver do jeito que elas acham melhor. O verdadeiro discípulo é aquele que permanece na palavra, independente da circunstância, independente do vento que vem, independente do tipo de orientação que chega. Porque tem orientações que Deus traz que é difícil de cumprir. Aos nossos olhos. Porque o Senhor Jesus, ele mostrou diferente, ele falou diferente. Ele falou que os mandamentos dele são simples de cumprir. Você está compreendendo, sim ou não? As orientações, o que ele exige da pessoa é simples de cumprir. Se vocês ficaram unidos comigo, o irmão tem que estar unido. Vai ter aquele momento, aquele vento é para separar você de Jesus. É para separar você da palavra. A dificuldade, quando ela surge, ela tem um objetivo. Um objetivo. Porque o diabo, ele não tem poder de impedir a manifestação de Deus na sua vida. Não, pastor, ele não tem. A não ser que você se aparte da palavra. A não ser que você desista. Você está compreendendo? Sim ou não? Então, todo tipo de tribulação, todo tipo de dificuldade, todo tipo de situação adversa que aparece, tem um objetivo: fazer com que você retroceda. Fazer com que você retroceda do sentido de qual? De sair da palavra. Você está compreendendo? Sim ou não? Agora, preste atenção. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Por quê, pastor? Judeu é símbolo de povo de Deus. Na verdade, os judeus, eles eram o povo escolhido de Deus. Você compreende? Mas o que acontece? Eles não aceitaram o Messias. E isso abriu um precedente para que os não-judeus, que eram conhecidos como gentios, pudessem também conhecer o caminho da salvação, pudessem também receber Jesus. Amém? Mas ele está dando uma orientação, independente de você ser judeu, independente de você ser gentil, era o que ele estava falando. O meu discípulo, aquele que é discípulo verdadeiramente, é aquele que permanece em mim. Presta atenção. E Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha, tem que permanecer, irmão. Repito, às vezes o vento vem pesado, hein? Às vezes o vento vem difícil. De repente a coisa muda. A vida conjugal está como se fosse lua de mel. E de repente azeda tudo. O marido começa a maltratar, ou a esposa começa a maltratar, a coisa começa a ficar esquisita, e a pessoa, em vez de permanecer na palavra, Pai, a tua palavra diz que uniu Deus, não separou, amém? Eu não aceito esse demônio do inferno. Esse espírito está perturbando meu casamento. Esse espírito está levando meu marido contra mim, a minha esposa contra mim. Esse espírito do divórcio, esse espírito da rejeição. Meu marido tem me rejeitado, minha mulher tem me rejeitado. Eu estou quebrando essa força, eu estou repreendendo esse mal. Não, a pessoa ela pega e sai da palavra. Arruma uma outra, arruma um outro. Não permanece na palavra. Esse não é discípulo. O discípulo que não importa a intensidade do vento. A dificuldade financeira começa a chegar. A coisa começa a apertar.
E a primeira coisa que ele pensa é diminuir a oferta dele. A segunda coisa que ele pensa, e o diabo fala, ele não é teu pai? Então, tudo que é do teu pai é teu. Se você não der o dízimo, é do teu pai. Ele não vai achar ruim. E o bobão cai, porque na verdade é conveniente para ele cair naquela cilada. Você está compreendendo, sim ou não? E aí para de fazer o que a palavra diz. Não é discípulo. Ele não permanece na verdade. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Às vezes a situação é outra. Em vez de permanecer na palavra, ele faz do jeito que ele acha melhor. Ele faz segundo o entendimento dele. E a Bíblia já cansou de nos explicar que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Mas nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Ou procuramos o entendimento de um outro que nos é conveniente aos nossos olhos. Em vez de permanecer na palavra. Jesus está falando, ó. E Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Presta atenção, tem mais um que é o 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Por isso que tem pessoas que elas não conseguem ficar libertas. Por quê, pastor? Porque quem liberta é a verdade. Quem liberta é Jesus. Ele disse aos discípulos, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. A Bíblia diz mais, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o que acontece? Por que tem pessoa que está na igreja há anos e não consegue ficar liberta? Não consegue ficar liberta da depressão, não consegue ficar liberta da dificuldade conjugal, não consegue ficar liberta da dificuldade financeira, não consegue ficar liberta da dificuldade de saúde, não consegue ficar liberta da dificuldade familiar, e aí vai, tantas dificuldades que se apresentam para a vida da pessoa. Volta lá onde estava, por favor. Tanta dificuldade que se apresenta na vida da pessoa. Por quê? Porque ela não permanece na palavra. Você está compreendendo? Ela não permanece. Coloca o 31 novamente, por favor. Ela não permanece na palavra. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha, verdadeiramente sereis... Isso aqui, irmãos, essa promessa aqui é uma promessa. Mas é promessa para discípulo. Ele está falando o que a pessoa tem que fazer para ser discípulo. E está falando que se ela for verdadeiramente discípulo dele, o que vai acontecer na vida dela. Você está compreendendo? Ele está explicando como se tornar. E está explicando a vantagem de se tornar. Vai levar ela a uma posição onde ela vai ficar liberta. É por isso que, repito, que tem muitas pessoas que estão na igreja há anos, mas não ficam libertas. Mas por quê, pastor? Porque não permanece na palavra. Não atinge a posição de discípulo. Você está entendendo? E aí quer que Deus trate com ela, quer que Deus abençoe, quer que Deus faça para ela aquilo que Ele está prometendo que faria, mas para discípulo. Para quem permanece na palavra. Para quem não importa o tipo de circunstância que esteja enfrentando, faz aquilo que a palavra de Deus manda ele fazer. Faz aquilo que a palavra de Deus manda ela fazer. Não procura uma alternativa, não procura um outro meio. Permanece na orientação que Deus dá, na palavra. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Aí fica liberto. Aí fica liberto do mal que tentou, ou que aprisionou por algum tempo aquela vida, aquela pessoa. Por quê? Porque ela permaneceu na palavra. O diabo ele não suportou continuar na vida dela. A obra que ele fez não suportou prender aquela pessoa. Ela se destrói. Por quê? Porque a palavra que liberta. A pessoa permanece na palavra, ela fica livre. Mas tem que permanecer. Não adianta conhecer. Você sabe que não pode mentir. Surge uma situação... Você conta uma mentira. Você não permanece na palavra. O diabo já sabe como roubar a tua bênção. Já sabe como manter você em cativeiro. Porque ele sabe. É só eu pressionar, ela sai da palavra. É só pressionar. Só colocá-la numa situação difícil. Eu estava explicando hoje para um amigo que um nutricionista, o que ele faz? Ele monta um sistema para que o corpo daquela pessoa receba todo tipo de nutrientes necessários. Então ele faz um esquema de alimentação. O diabo, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, na expectativa de quem possa tragar.
O diabo vigia você 25 horas por dia. Só tem 24, pastor, só para você entender que é o tempo todo que ele vigia. 25 horas por dia. Ele fica observando o que te entristece, o que te irrita, o que te atrapalha, o que te deixa nervoso, o que te dá vontade disso, vontade daquilo. Você está compreendendo? Ele vai observando. Depois de observar, ele chama um soldado dele, um demônio dele, e ele vem e apresenta o mapa. O negócio é o seguinte, ó, preste atenção, você vai atacar essa vida desse jeito. Ó, faz isso, ela fica nervosa. Faz aquilo, ela não gosta. Faz aquilo outro, ela fica estressada. Faz aquilo outro, ela fica assim. Faz aquilo outro, ela fica assado. E assim a gente destrói ela. Você entendeu? Entendi. E o diabo vai lá. Agora, aquele negócio, por que ele consegue o êxito? Porque a pessoa não é discípulo. Porque ela não permanece na palavra. Porque se ela permanecer na palavra, ele vai tentar de tudo quanto é jeito. E não vai produzir efeito. Não vai produzir efeito. Não existe lugar para estar seguro a não ser a palavra. Você está compreendendo? Mas tem pessoas que até vêm à igreja, mas não levam a sério. Esses dias, a mãe de um rapaz que frequenta a igreja pegou lá o celular dele e me telefonou. Não mandou mensagem, não, telefonou mesmo. Ô pastor Antônio Júnior? Eu falei, sou eu. Eu sou a mãe do fulano, pastor. Eu falei, pois não. Então, pastor, você tem que conversar com ele vai na igreja, mas ele vive bêbado aqui em casa. Como é que vai ganhar a mãe para Jesus? Nem ele está liberto. Mas por quê? Porque vem à igreja. E, vem há anos. Mas a palavra não tem importância para ele, ele não permanece na palavra. E o diabo sabe que só chacoalhar uma garrafa de álcool para ele, que ele esquece Jesus, esquece tudo e mergulha na garrafa de álcool. O discípulo, não importa a situação que se apresenta. E às vezes, irmão, se apresenta situações complicadas, difíceis, mas ele permanece na... Não, Deus, eu não vou trair a tua palavra. A tua palavra diz que não é para fazer, eu não vou fazer. Deus, não vou trair a tua palavra. A tua palavra diz que é para fazer, eu vou fazer. Ele permanece na palavra. Você está compreendendo, sim ou não? E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Mas o que acontece? É que tem pessoas que, apesar de vir à igreja, não crê tanto assim. Não, pastor, eu creio. Como que crê? Irmão, o meu comportamento, ele mostra se eu creio ou não. A Bíblia diz que aquele que crê se expressa. É da maneira que eu creio que eu me expresso. A prova que eu não creio é que eu aprendi que não pode mentir, mas eu minto a si mesmo. A prova que eu não creio, que eu aprendi que é homem de uma só mulher, mas eu não sou homem de uma só mulher. Basta ter um problema com a minha mulher, eu corro para uma outra. Você está compreendendo o que eu estou falando? Eu não permaneço na palavra. Porque se eu creio mesmo, eu vou permanecer na palavra, e não importa o que acontecer à minha volta, eu fico inabalável. Você está entendendo, sim ou não? Você entendeu o que é um discípulo? Volta lá, no caso do rapaz, da discussão. Mas pode manter essa linguagem, por favor. Estava havendo a discussão entre os discípulos e a discussão entre os discípulos e alguns dos apóstolos de Jesus. Eles não eram discípulos? Eram, mas eram pessoas que ele escolheu para fazer a obra dele. Você está compreendendo, sim ou não? Não é todo discípulo que ele escolhe para fazer a obra dele. Ele separa aqueles que ele quer para fazer a obra dele. Você está compreendendo, sim ou não? E perguntaram aos escribas o que discutiam com eles, com os apóstolos. Versículo seguinte. Um da multidão, nem os que estavam discutindo foi que falou o que estava acontecendo. Por quê, pastor? Porque tem muitas pessoas que não é, ou seja, é uma coisa que não tem nada a ver com ela. Mas ela gosta de ficar se metendo na vida dos outros. E ela fica brigando por causa dos outros. Você está compreendendo? Ela fica discutindo por causa dos outros. Você viu o que o pastor falou? Você viu o que o pastor fez? Ai, não é possível. Coitado daquele irmão. Coitado daquela irmã. Bom, você não tem nada a ver com isso. Você tem que cuidar de você. Eu vou te mostrar o que Jesus falou sobre isso daqui a pouquinho. Um da multidão respondendo disse, mestre, trouxeste o meu filho que tem um espírito mudo. Ele falou, eu trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Era um demônio. Segue. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes.
e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Segue. E ele respondendo lhes disse, ó geração, ele já estava mostrando por que as coisas não aconteciam, inclusive com os 12 deles. Ele estava mostrando, essa situação, ela está perdurando, essa situação vocês não estão conseguindo vencer, ou seja, vocês não conseguiram expulsar esse demônio, porque por trás de todo tipo de sofrimento, irmãos, por trás de toda normalidade, tem um demônio. Todo tem um demônio. É normal um cidadão que olhou para a mulher, nos olhos dela, e falou, você é a mulher da minha vida, eu te amo. E daqui a pouco ele está rejeitando ela? Não é normal. É normal uma mulher olhar com aquele olhar meloso para ele falar, eu te amo, e daqui a pouco está rejeitando ele? Não é normal. Você compreende o que eu estou falando? Não é normal. É normal você que fez uma faculdade, se preparou, até muitas vezes você é até pós-graduado, você é um especialista, tendo que trabalhar em outra função, porque você não consegue, na tua área, trabalhar. Não é normal. Você está compreendendo, sim ou não? Você se preparou para aquilo, mas para você não ser. Alguém com menos capacidade, com menos condição, que você consegue, você não consegue. Não é normal. Não é normal. Tem um demônio aí. Mas só que, se você permanecer na palavra, você vai se posicionar e você vai resistir. A Bíblia diz, sujeitai, pois, a Deus, enfrente o diabo, ele foge de vós. Mas por não ser discípulo, você fica chorando, você fica murmurando, você fica apontando como se Deus fosse o culpado, em vez de você se levantar, se posicionar na palavra e combater o mal. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? E ele respondendo diz, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Você viu? Preste atenção. Deus está com a pessoa. Não é que a pessoa Deus não está com ela, não. Deus está com ela. É que ela não crê no que ele fala. Essa que é a situação. Ela não crê no que ele fala. E ele respondendo disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Quer dizer, eu estou com vocês. Vocês não estão entendendo que eu estou com vocês? Já era para que vocês tivessem parado de sofrer. Não era mais para vocês estar perecendo. Não era mais para vocês estarem sofrendo. Mas vocês não acreditam. Vocês são incrédulos. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Irmãos, tem um rapaz, um homem, uma autoridade. O nome dele é Jairo. Ele sai para ter um encontro com Jesus. Por que ele sai para ter esse encontro com Jesus? Porque a filha dele estava doente. E ele ouviu falar que Jesus fazia milagres. Ele ouviu falar que Jesus tinha um poder com ele, que quem tocava nele era curado. Você está entendendo? Sim ou não? Era curado. Ele ouviu falar sobre isso. Então, ele foi em busca de quem poderia livrá-lo, de quem poderia salvá-lo naquela situação. Você está entendendo, sim ou não? Preste atenção. 5:21 de Marcos. E passando Jesus outra vez, num barco para o outro lado, ajuntou-se ele grande multidão. Irmãos, Jesus estava sempre cercado por grande multidão. Eram os discípulos. Era uma média de 40 mil pessoas. Mas havia desses discípulos, aqueles que Jesus tinha separado para fazer a obra dele. Esses eram os apóstolos. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Continua. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus. Olha só, que coisa séria, irmão. Ele viu Jesus, o adorou, o reverenciou. É lindo isso. E eis que chegou, segue por favor. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, está doente. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. Ele estava dizendo, se o senhor vier, se o senhor colocar a mão nela, eu sei, eu creio, ela vai ficar curada. Ela vai viver. Em outras palavras, ela está para morrer, Jesus. Eu preciso da tua ajuda. Segue. Foi com ele, e seguia-o uma grande que o apertava. E como a multidão aperta Jesus, irmão?
Mas se tocasse nele, não saía dele um poder curador? Então, como que aquela multidão apertava ele e nada acontecia a favor daquelas pessoas? Porque elas não criam, elas não acreditavam. Quantas pessoas estão vindo à igreja, irmão, com dificuldade, irmão. Às vezes é dificuldade, repito, nas finanças. Às vezes é dificuldade na vida familiar. Às vezes é dificuldade na saúde, aí vai. E por que que as coisas não se resolvem para essa pessoa, pastor? Deus juntar com ela? Tá. Por que que não se resolve? Porque ela não crê. Ela é incrédula. Ela não acredita. A orientação vem, a instrução vem, ela não acredita. Jesus manda ela fazer, como fazer, mas ela não acredita. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Segue. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Irmão, quem é mulher aqui sabe. Num período normal de uma mulher, de 5 a 7 dias, é um suplício. Para algumas, é um tormento. Imagina 12 anos, sem cessar. Essa mulher estava debilitada fisicamente, e fora que ainda estava numa situação que na época era pior do que hoje. Porque hoje, não importa. Uma mulher no período natural dela, ela não é discriminada nem desprezada. Mas naquela época, ela era considerada impura. Você está compreendendo, sim ou não? Para você ter uma ideia, no período do ciclo natural dela, ela tinha que ficar separada. Era o período de 5 a 7 dias, como eu falei, mas ela tinha que ficar mais 7 para a purificação. Ela passava metade do mês, irmão, trancada. Por quê, pastor? Porque ela era considerada imunda, era considerada impura. Se alguém tocasse nela, ou sentasse na onde ela sentou, era considerado imundo também, impuro também. Tinha que ficar separado para a purificação. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Irmão, numa cidade grande, num bairro grande, às vezes um sabe da vida do outro. Imagina num vilarejo daquele. Todo mundo sabia quem é essa mulher. Todo mundo sabia da vida dela. Talvez o apelido dela era a amaldiçoada lá. A amaldiçoada. Por quê? O senhor está dizendo assim, pastor? Segue. Que havia padecido muito, com muitos... médico tem esposa. Eu trato uma amaldiçoada aí. Não chega perto dela, não. A mulher do médico já contou para a amiga da mulher. E é aquele negócio, sabe aquele negócio? Vou te contar. Mas você não conta para ninguém. Né? E a outra fala a mesma coisa. A Joana que me contou. Falou para não contar para ninguém, mas se é minha amiga, não conta para ninguém. Aí ela fala, a Maria me contou, mas se é minha amiga, não conta para ninguém. E aí vai. Todo mundo fica sabendo. Você está compreendendo, sim ou não? E ela havia passado pela mão de muitos médicos. Ela sofreu com os tratamentos, porque ninguém sabia dar a solução que ela precisava. Ela sofreu com os tratamentos, sofreu com preconceito e sofria fisicamente. Olha que coisa séria. Que havia padecido muito com muitos médicos, e despedida tudo quanto tinha. E gastou tudo que tinha, agora estava na miséria também. Uma mulher com posses, com condições, agora estava pobre. Gastou tudo que tinha procurando uma solução para a situação dela. Tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso, antes indo a pior. Quer dizer, a situação dela nunca melhorou. Por mais que ela se esforçou, a situação dela sempre piorou. Irmão, toda pessoa que quer resolver algo espiritual, de maneira natural, não vai conseguir. A coisa vai piorar cada vez mais. Você está compreendendo? Tem muitas coisas que é uma questão natural, mas tem a maioria das situações contrárias tem um fundo espiritual. E a pessoa vai ter que combater contra o mal, de maneira certa, por meio da pessoa de Jesus, por meio da palavra. Senão, pastor, senão a situação não vai mudar. Você está compreendendo, sim ou não? E a pessoa pode ser capacitada do jeito que for, preparada do jeito que for. Não vai mudar. Por quê, pastor? Porque você não combate no mundo espiritual com armas ou com sabedoria natural. Você combate no mundo espiritual com armas espirituais. Ou seja, com o poder do nome de Jesus. Compreende o que eu estou falando? Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou na sua, não tocou nem nele, tocou na vestimenta. Irmão, ela ouviu falar. Ouviu falar o quê? Que ele expulsava demônios, que ele curava enfermos, que ele ressuscitava mortos. Então ela pensou com ela, não preciso nem conversar com ele, eu só preciso tocar nele. Basta
eu fico livre desse sofrimento. Porque dizia, olha lá, ó, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. A confiança que aquela mulher, ao ouvir falar de Jesus, a confiança que ela adquiriu, isso é fé, é convicção. E essa fé, essa certeza, essa convicção vem de que maneira? Acabei de mostrar para você, vem por meio da pregação. Por meio da pregação sobre Cristo. Você está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? É. Quando você conta um testemunho de algo que aconteceu na sua vida para alguém, e você dá a glória a quem realizou, que foi Jesus, você está falando sobre Cristo para ela, vai produzir confiança na vida dela, fé. Essa convicção, essa certeza, que só por meio da pregação da pessoa de Jesus produz fé. Você está compreendendo? Sim ou não? Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela ouviu falar dele. Conseguiu obter fé. E agiu. Porque a fé sem obra, ela agiu. E ó, valente a mulher. Por quê, pastor? Porque ela foi fazer uma coisa que a lei impedia ela de fazer. Ela não podia sair no meio das pessoas. Ela ia tocar em alguém. Esse alguém ia se tornar imundo. Então ela propositalmente iria tocar em alguém imundo. O que a lei rezava? Que ela deveria ser apedrejada até a morte. Então aquela mulher foi valente. Ela preferiu lutar do que se render ao sofrimento e ao fracasso. Tem pessoas que preferem se render ao sofrimento e ao fracasso, fica murmurando, reclamando da vida, em vez de se levantar para lutar. Ela se levantou para lutar. Você está compreendendo, sim ou não? Ela sabia que a lei proibia ela de sair de casa. Todo mundo sabia quem era ela. Mas ela não se importou com isso. Ela foi atrás de Jesus. Ela queria a cura. Ela queria a bênção de Deus. Você está compreendendo, sim ou não? Segue. E logo se lhe cessou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo, já curada daquele. Presta atenção, irmãos. Quando ela tocou, irmão, o fluxo era constante. Ela sentiu, parou. Veio a paz, a tranquilidade. Estou livre. Aconteceu como eu acreditava. Você compreende, sim ou não? Mas preste atenção, segue. 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra. Como assim? Jesus percebeu que alguém tocou nele com confiança, com fé, com convicção, ou seja, tocou nele de maneira diferente e que dele saiu poder. Aí ele para. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Segue. E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e diz quem te tocou. Sabe o que o discípulo está falando para ele? Ficou maluco, Jesus. Ficou retardado, ficou bobo. Está todo mundo te apertando, como é que está perguntando quem me tocou? Irmão, tem pessoas que querem ensinar Jesus como fazer as coisas. A pessoa é tão arrogante, ela é tão petulante, que ela quer ensinar Jesus como se faz. Não funciona assim. Enquanto você procurar viver da maneira que você acha que tem que ser, você não vai conseguir ficar liberto. Mas a minha preocupação não é nem essa. Não, pastor, não. A minha preocupação é se você morrer assim. Eu não vou falar o nome, porque é uma pessoa famosa, no mínimo nacionalmente, faleceu há poucos dias. E vou ser sincero com você, eu senti. Sentiu, pastor? Senti. Conhecia, pastor? Não, só pelas mídias. Mas senti. Por quê? Porque eu admirava. A Bíblia diz: dai honra a quem? Tem honra. Era uma pessoa extremamente inteligente. Uma capacidade excepcional. Dai honra a quem tem honra. E, de vez em quando, eu escutava que ele declarava que o missionário era o pastor dele. Só que é aquele negócio. Você sabe que eu tive vontade de fazer um projeto? Tive e tenho vontade. Está vendo o teto do altar? A minha vontade é levar esse teto até lá embaixo. Só que eu não entendo nada. Eu fui chamar um especialista. Fui chamar o irmão César. Vou chamar quem entende. Então, só de olhar, ele trouxe uma outra pessoa com ele. Só de olhar, ele olhou e falou: não, pastor,
o telhado é novo, a estrutura é muito boa, pode ir em frente. Você está compreendendo? Sim ou não? Agora, qual é a minha área? A minha área é a pregação do Evangelho. Eu sou pastor. Então, só de olhar, como o irmão César, só de olhar, ele sabia se a estrutura suportava ou não, eu só de olhar, sei se uma pessoa está com Cristo ou não. Por quê, pastor? Comportamento dela. O que ela fala, como ela se comporta. Simples. Se ela tem o jeito ou não tem o jeito de Jesus. Por quê que lá em Atos, a Bíblia mostra que, pela primeira vez, aquelas pessoas foram chamadas de cristãs? Por quê? Porque elas tinham um comportamento de Cristo. Então as pessoas olhavam e falavam, puxa, ó, comportamento igual daquele... Quem é? Ah, aquele tal de Cristo. Ela é cristã. Você está compreendendo? Então, quando eu vi uma entrevista, eu vi que ele era inteligente, muito sábio, mas não conheceu Jesus, nem sabia o caminho para Jesus. Não conheceu nem sabia o caminho. Pela maneira que ele falava. Lá em Atos está, a primeira vez que chamaram o povo de cristão, foi em Atos 11, 26. Sucedeu o quê? Todo um ano se reuniram naquela igreja. Um ano inteiro eles se reuniram naquela igreja. E ensinaram muita gente. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez chamados. Mas quem foram chamados de cristãos? Quem é o discípulo? Permanece na... então, quando olharam e falaram, o comportamento deles é igual daquele. Como que é o nome? Cristo. Eles são cristãos. Você está compreendendo o que eu estou falando? Então, só de olhar, a gente sabe. E me deu dó. Me deu dó. Porque, por uma frase que ele falou, me deu dó. O entrevistador perguntou assim, vem cá, quando você tem medo de morrer? Não tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar inválido. Ou seja, ficar numa cama, alguém tendo que ficar cuidando de mim. Quando você morrer, o que você quer deixar? Qual seria o seu legado? Qual seria? Ele falou, eu gostaria de ter a certeza, a convicção no meu coração, que eu nunca fiz mal para ninguém. Nunca prejudiquei ninguém. Uma das piores coisas é prejudicar a vida de uma pessoa. Eu falei, esse cara tem um bom coração. Generoso. E se você for ler sobre ele, você vai ver que realmente era uma pessoa generosa, um pai excepcional. Infelizmente, ele enfrentou o infortúnio de perder um filho. O filho dele morreu com 50 anos. Você está compreendendo? Ele morreu com 80 e alguma coisinha, o filho dele morreu com 50. Infelizmente, enfrentou o infortúnio de ter que enterrar um filho. Mas, todavia, era uma pessoa maravilhosa. Mas só que não é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa generosa, uma pessoa gentil, que vai entrar no reino dos céus. Não, pastor, não. E aquele que anda segundo as orientações de Jesus. É aquele que entendeu que Jesus Cristo era o Verbo, se tornou Cristo, mas era o Verbo de Deus, que Deus mandou. Ele, gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher virgem, nasceu como homem, andou entre os homens. Você está compreendendo? Venceu o pecado. Ele foi representante da humanidade. Adão foi o primeiro representante, o primeiro Adão. Ele foi o último representante, o último Adão. Ele representou a humanidade naquela guerra, naquela batalha espiritual. Então, o que acontece? Ele venceu o pecado. Morreu fisicamente. Deus o ressuscitou no espírito. Ressuscitou ele entre os mortos. Ele recebeu um corpo glorificado, se ascendeu aos céus. Então, quem crê que por meio dessa obra que ele fez, essa pessoa foi reconciliada com Deus, se tornou filha de Deus, e confessar, porque a Bíblia diz que com o coração crê, com a boca se confessa, e confessar que Jesus Cristo é o Senhor dela, irmão, não importa o que essa pessoa tenha feito na vida. Pode ter sido um mercenário, pode ter sido um sanguinário, pode ter sido um genocida, irmão, pode ter sido um monstro. Mas alguém vem e fala para essa pessoa sobre a obra da redenção. Essa pessoa acredita. Ela fala, tá certo, eu quero esse Jesus aí. Eu quero, eu aceito, eu acredito. Eu acredito que ele veio como homem, andou entre nós, nos representou, venceu o pecado, morreu por mim. Com o sangue dele, ele me comprou para Deus de volta. E eu me tornei
amigo de Deus, novamente. Eu acredito nisso. E eu confesso que Ele é o meu Senhor, porque Ele me comprou. Eu confesso, eu creio nisso. Você vai encontrar esse genocida. Se você for para o céu, você vai encontrar ele no céu. E aquele boa praça, gente boa, inteligente, gentil, amoroso. Aquele que fazia o bem para todo mundo, filantropo de marca maior. De repente, está lá no inferno, ardendo em dor. Por quê? Porque quando foi proposto a ele o caminho da salvação, ele falou, esse negócio aí não é para mim, não. Não acredito muito nesses negócios, não, você entende? Então, esse negócio de religião, Jesus não é religião. Jesus não é religião. Jesus é o caminho para a pessoa passar a eternidade com Deus no céu. É o caminho para a pessoa sair da posição de maldição que Adão colocou, para estar na posição de filho de Deus, de amigo de Deus, fora dessa maldição. Você está compreendendo? Romanos 10:9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. E tem gente que ainda não crê. Volta lá em Jairo. Não crê. Esse que é o problema. Ele vem à igreja. Esses dias chegou uma pessoa aqui e perguntou para o obreiro assim, era sexta-feira, hoje é dia da oração de carrego? É dia da oração forte? O obreiro falou, Falou, então tá. Assistiu a reunião, na hora da oração, e tremeu, que nem uma vara verde. Beleza? Ou seja, se sentiu aliviado, aliviada, está tudo bem, e aí não volta mais. Por quê? Porque não crê. Quer a cura, quer a solução, mas não crê que a obra que Jesus fez é uma obra que vai levar lá para o céu. Você está entendendo o que eu estou falando? Não? É coisa séria. E disseram os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Irmão, não quero ensinar como Deus faz as coisas. Por quê, pastor? Ele é Deus. Nós temos que aprender com Ele, não querer ensinar Ele como faz. Você está compreendendo o que eu estou falando? Segue. E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Vai. Então, a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, temendo duas situações aqui. Temendo, com muita reverência, com muito respeito, e tremendo de medo. Por quê? Ela não conhecia Jesus. Ela ouviu falar dele. Ela não sabia o que ia acontecer com ela. Ela achou que ela ia ser apedrejada. Ela estava tremendo de medo. Ela falou, agora pronto, agora ele é um homem puro, santo, eu deixei ele impuro, agora eu vou morrer. Agora preste atenção, irmãos. Jesus não veio para te condenar. Jesus veio para te salvar. Ele não veio para te julgar. Ele falou, eu não vos julgo. A palavra que eu tenho vos dado, essa vos julgará. Ou seja, eu tenho mostrado para você como fazer. Se você desprezar a minha orientação, você vai ter que se ver com a palavra que eu te dei no final da tua vida. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Olha só o comportamento de Jesus. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. Se rendeu. Quer que Jesus cuide de você? Se renda. Você está resistindo. Você quer fazer do teu jeito. Vem à igreja quando quer, como quer, do jeito que quer. Recebe a orientação e entendimento, mas não se importa com o que está sendo falado. Continua com o mesmo tipo de comportamento, com o mesmo tipo de vida. Não vai ter libertação, não vai ter mudança, não vai ter solução. Presta atenção nisso. A mulher já tinha sido curada, pastor. Presta atenção. Tremendo e temendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Abriu o coração. Ela falou toda a verdade. Ou seja, ela contou toda a história. Há 12 anos eu passava por isso, isso e isso. Eu tratei com tantos médicos, gastei todo o dinheiro que eu tinha. A situação
não melhorava, a situação só piorava. Eu ouvi falar que o senhor fazia isso, fazia aquilo, e eu falei, você quer saber? Eu vou arriscar tudo agora. Eu acredito que esse homem pode me livrar. Eu não preciso nem conversar com ele, só tocar nele. Ou seja, a ideia dela queria ser uma coisa discreta, né? Tem gente que quer, mas eu não venho sexta-feira, não. Por quê? Porque vai que eu caio lá, alguém me vê. Ela quer discrição, ele quer discrição. Não, Deus não faz as coisas escondidas. Alguém me perguntou hoje, pastor, fulano de tal passou mal na sexta-feira, quando o senhor só chegou perto de mim, caiu com um espírito bravo, violento mesmo. Sexta-feira, mas violento. Ele quer vir, mas falou que não dá para o senhor levar ele para um quarto separado, para as pessoas não verem. Eu falei, posso levar, não custa nada. Mas vai ter um momento que ele vai passar vergonha do mesmo jeito que ele vai cair. Igual. Eu não orei. Eu simplesmente mandei as pessoas passar. E quando a pessoa passava, eu punha a mão nela e orava. Eu não orei. Quando chegou perto, já manifestou com um espírito violento, já para não ter... Na verdade, eu vi ele manifestado na fila. Eu vi o demônio olhando para mim na fila. Você está compreendendo? Já tentando. Quando chegou perto, já caiu. Quer dizer, eu nem orei. A única coisa, quando eu vi que manifestou, eu falei, você está amarrado, fica do lado, espera aí. Então, uma hora ou outra vai acabar caindo. Uma hora voltou a passar vergonha. Tem pessoa que quer uma mudança na vida dela, mas só que ninguém pode saber, ninguém pode ver, já a pessoa fica sabendo. Quem está passando mal, quem passou mal na oração, vem aqui na frente. O cidadão, na hora da oração, fez assim, ó. Vem aqui na frente. Não vem, não. Não vem, não. Por quê? Porque alguém pode ver. Você está procurando discrição, está no lugar errado. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele falou que até aquilo que foi falado no gabinete às escondidas será falado no alto dos telhados. Por quê? Porque com ele não tem nada oculto, nada escondido. Está compreendendo, senhor? Eu, como pregador, muitas vezes eu tento, vamos dizer assim, não expor, não fazer sensacionalismo. Você nunca viu nenhuma propaganda minha expondo a pessoa. Já viu? Nunca viu. Poderia mandar gravar, fazer chamadas. Nunca viu. Não faço sensacionalismo. Só que aqui dentro de casa. Não tem como. Você está entendendo? Você vai chegar perto de mim uma hora e muitas vezes até fora do culto. E vai cair. Se tiver demônio, vai cair. Já cansei de ver. Ah, porque sou muito santo. Não. Não. Mas eu carrego a verdade comigo. Eu carrego a verdade comigo, ando nela. Você está compreendendo o que eu estou falando? É isso. Não é que eu sou muito santo, não. É que sabe o que acontece? Às vezes a pessoa está num padrão de vida tão baixo, quando ela vê no padrão, alguém num padrão que é normal, comum, ela acha, nossa! É esse padrão comum e normal que você tem que andar também. Você está compreendendo? Sim ou não? Olha lá, Lucas 12:3. Portanto, tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, será apregoado. Por quê? Porque Deus ele não tem nesse negócio nada escondido, não, irmão. Está entendendo o que eu estou falando? As coisas de Deus são transparentes, claras. Volta lá, por favor. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. E disse-lhe, não escondeu nada. Por quê, pastor? Porque de Deus, com Deus a coisa tem que ser assim. Tudo transparente, igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu fui pastor em São Luís do Maranhão. Fiquei 4 anos lá. Numa sexta-feira, à noite, eu devia ter 930 pessoas nesse culto, mais ou menos. A média era de 930 a 1.000 e alguma coisinha. Eu lembro que eu fiz uma oração de libertação e eu chamei as pessoas para vir à frente. Irmão, se tinha 900 pessoas, veio 20 pessoas na frente. Falei, vocês estão brincando comigo? Falei, tem mais gente que passou mal aí. Falei, quer saber? Você não vai vir? Você vai manifestar sentado. Rapaz, mas vou te falar. Começou a pular capeta para todo lado.
Só foi uma vez que eu vi acontecer na minha vida. Já tentei de novo, não deu certo, não. Mas por quê, pastor? Porque é uma inspiração do Espírito Santo, é outra coisa. Foi um dom do Espírito Santo que se manifestou, outra história. Saiu uma unção, um poder que alcançou onde ela estava. Você está compreendendo? Nesse caso da mulher, não foi a distância. Teve que tocar. Você está compreendendo? 34. E ele disse, filha, a tua fé. A fé. Ela ouviu falar, teve certeza. A certeza era tão grande que ela falou, não preciso nem falar com ele, é só tocar. Quer dizer, eu estou passando uma situação há 12 anos, eu toco, cai fora, ninguém fica sabendo, fica tudo certo, eu fico livre do mal. Só que não tem jeito de ser assim. Não tem jeito de ser do jeito que você quer. As coisas elas serão do jeito que o Senhor Jesus orientar, do jeito que Ele disser que vai ser. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? E ela lhe disse, filha, a tua fé vai em paz. Ela já não estava curada? Então por que ele teve que falar? Vai em paz. E se? Ela não estava. Por quê, pastor? Se o filho vos... ele precisa confirmar a cura. Eu senti, mas Jesus confirmou na palavra dele? Você testemunhou? Você testemunhou? Ele confirmou? Você quer fazer as coisas escondidas? Não tem jeito, não. Ele tem que testificar que aquela obra quem fez foi ele. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Ô, irmão, você é ou não é de Cristo? Na frente da minha mãe eu não posso passar mal, na frente do meu pai eu não posso passar mal, na frente da minha filha eu não posso passar mal. Não tem jeito, não. Você precisa de libertação? Você quer libertação? Então você esquece todo mundo, ninguém tem nada a ver com a tua vida. Você e Cristo vem, se entrega a Ele, se rende a Ele, deixa Ele fazer a obra. A obra foi concluída quando Ele falou. Olha lá, João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis... Volta lá, por favor. É o Filho que tem que libertar. Senão não vai ser livre, vai continuar preso. Você está compreendendo, sim ou não? E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Se ela já tivesse curado, não era só falar para ela, filha, você foi curada, hein? Não. Ele teve que confirmar. Ser curada desse teu mal. Você não se entrega, você não se rende. Ele nunca confirma a bênção na tua vida. Se entrega, se rende. De todo o teu coração. Abre o coração. Ela abriu o coração, falou toda a verdade. Ela não ficou com medo de nada. Ela não se escondeu nada. Ela falou tudo. O negócio é o seguinte, 12 anos, com esse fluxo de sangue, todo o dinheiro que eu tinha, usei, a coisa piorou, nenhum médico me ajudou, eu escutei falar do Senhor, eu acreditei que eu podia vir só e tocar nas tuas vestes e ir embora, e estava tudo certo. Ele olhou para ela e falou, filha, tua fé te salvou. Estou confirmando agora. Fica livre desse teu mal. Você está entendendo? Enquanto você não se entregar, enquanto você não se render, a bênção que você tanto quer, ela nunca vai ser confirmada por Deus na sua vida. Por quê, pastor? Porque você não se entrega. Você não se rende. Ele já falou para você o que tem que ser feito e você não faz. Você quer viver do teu jeito, fazer do teu jeito. Não vai ter como. A libertação é para discípulo, é para quem permanece na palavra. Ou seja, é para quem ouve as orientações, de respeito que ele fala, do jeito que ele fala, como ele manda. É coisa séria, igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? E a minha preocupação não é nem a pessoa ficar doente, a preocupação não é nem ela perder tudo que tem, a minha preocupação é ela morrer para o inferno. Mas só que ela não acredita na palavra, então ela acredita que ela não vai para o inferno. Ela acredita que o jeito que ela está vivendo está certo. Mas o jeito certo de estar vivendo é a palavra. Fora dela você não está vivendo certo. Não interessa quem seja. Não interessa o título que tenha. A posição que ocupe. Se não está na palavra, não é discípulo. Se não permanece na palavra, não é discípulo. E nunca vai ter libertação. Você está compreendendo? Ela estava 12 anos presa por um espírito de enfermidade. Olha. Ela teve a libertação porque ela confiou, acreditou. E se rendeu a ele. Pronto, acabou. Você está entendendo? Sim ou não? Segue. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga. Às vezes Jesus está falando, irmão. Vem a má notícia. Mas quando ele está falando com você, para quê, pastor? Para te atrapalhar. Se a fé vem por ouvir, a incredulidade vem por ouvir também. Você está entendendo, não? Toma cuidado com quem está à tua volta.
Preste atenção com o que as pessoas falam. Tem pessoas que você não tem que estar perto dela, não. Você está entendendo o que eu estou te falando? É coisa séria. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Em outras palavras, tua filha morreu. Esquece, cara. Deixa ele aí. Ele não pode ajudar mais, não pode fazer mais nada. Deixa para lá. Tem pessoa que fala: não adianta. Esse negócio de igreja não vai resolver, não. Igreja é só para encher barriga de pastor. Larga a mão dessa bobeira. E aí você cai na conversa do capeta. Segue aqui E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, porque Deus está vendo que o inimigo se aproxima de você, o que o inimigo está falando para você, o que o inimigo está mostrando para você. E ele vem com a palavra dele para conversar contigo. Tem gente que quando ele vem, a pessoa crê. Tem gente que quando ele vem, a pessoa não crê. Olha só. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas. Em outras palavras, não dá atenção no que eles estão falando, não. Esquece isso. Não deixa que o medo se apodere do teu coração. Não deixa o medo, a insegurança se apoderar de você. É o que ele estava falando. Porque se você deixar que o medo, a insegurança se apodere de você, eu não vou poder te ajudar. Agora, se você permanecer confiando em mim, você não veio atrás de mim, você não me procurou, já não produziu no teu coração convicção, de certeza, fé de que eu posso salvar tua filha? Não foi isso que você me disse? Vem, coloca a mão sobre a minha filha e ela vai viver. Não foi o que você me falou? Então esquece eles. Continua com a fé, com a confiança, com a certeza que estava habitando no teu coração. Não deixe que a insegurança e o medo roube de você essa certeza, não. Foi o que Jesus falou com ele. Com essas palavrinhas, pastor. Com essas palavrinhas. Não temas. Crê somente. Era o que ele estava dizendo para ele. Você está entendendo? Sim ou não? Segue. E não permitiu que alguém Quem não permitiu? Jesus. Se você acreditar no que ele fala, ele vai permitir que o demônio te segue. Ele vai permitir que o mal te siga. Não vai permitir. Ele que não permitiu que ninguém seguisse. Ele não vai permitir que o espírito da miséria te siga. Que o espírito da perturbação te siga. Que o espírito da contenda conjugal te siga. Que o espírito da perturbação familiar te siga. Ele não vai permitir. Mas, para isso, você tem que crer. Porque quando ele falou com Jairo, certamente Jairo desprezou o que ele ouviu e ficou com o que Jesus falou para ele. Então, Jesus mesmo deu a ordem. Ninguém vem atrás. Ele não vai deixar mais o inimigo te seguir. Ele não vai deixar mais o mal te acompanhar. Mas você tem que ficar com o que ele fala. Você tem que acreditar no que ele fala. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Você não tem que acreditar na circunstância, nem que você está sentindo. Eu estou imaginando o Jairo quando ele escuta essa notícia. O coração dele deve ter gelado. Jesus viu o que estava acontecendo, escutou, viu o que estava acontecendo e falou: rapaz, não deixa isso acontecer não. Porque, na verdade, quem tem que impedir a incredulidade de entrar no nosso coração somos nós. Você está compreendendo? Somos nós que temos que impedir. Eu tenho que confiar mais naquilo que Cristo falou do que na circunstância que se apresenta. Eu tenho que confiar mais no que Cristo falou do que alguém está falando. É no que Ele falou que eu tenho que acreditar. É com a palavra que Ele deu que eu tenho que permanecer. Mas tem pessoas não, que largam a palavra dele para ficar com o sentimento. A pessoa larga a palavra dele para ficar com aquilo que ela está vendo. E aí isso gera o quê? Incerteza, insegurança, incredulidade. Ele não pode ajudar. Em outras palavras, ele está falando: Jairo, quer que eu te ajude? Esquece. Não permita que o medo, a insegurança se apodere de você. Não permita. Fique com o que você mesmo falou para mim. A palavra que gerou confiança no teu coração, permaneça com ela. Está compreendendo? Sim ou não? Ele mesmo vai dizer: não venha. Não permitiu que alguém a não ser quem podia protegê-lo, quem podia cooperar, quem podia ajudar. Pedro e Tiago e João, irmão, os três que tinham a mesma confiança que ele, a mesma fé que ele, que cooperavam com ele, que não espalhava não, que não atrapalhava não, que juntava. Você tem que andar com quem ajunta.
Eu estava conversando com uma amiga minha, eu estava dizendo que tem pessoas que não estão firmes, como deveriam estar. Mas aí aparece uma outra ainda para atrapalhar. Não deixa a pessoa fazer o que Jesus está falando para ela. Se a pessoa quer fazer algo que Jesus mandou ela fazer, não deixa. Não é para fazer. Não faz. Não quero. Eu lembro é um demônio que está com a pessoa para destruir a vida da outra. Eu lembro de um caso de uma mulher no interior de São Paulo, que ela frequentava a minha igreja, quando ela estava ficando livre dos demônios. Sofria na mão dos capeta a mulher. Quando ela estava ficando livre dos demônios, o filho dela falava: mãe, você está diferente. Você está indo naquela igreja, né, mãe? Eu não quero que você vá, mãe. E para não entristecer o filho dela, ela parava. Aí quando ela estava carregada de capeta, até no fio de cabelo, não aguentava mais, ela voltava. E o senhor, pastor, eu ajudava. Mas quando ela estava quase livre dos demônios: mãe, você está diferente, você está indo naquela igreja, já te falei, não quero que você vá lá. Quantas filhos estão sendo usados pelo diabo? Por causa de ganância, por causa de um outro sentimento qualquer, atrapalhando a mãe, atrapalhando o pai, atrapalhando alguém da família. Por quê? Porque ela tem interesse, ele tem interesse em algo que é da mãe e do pai. Não deixa fazer. Não deixa fazer a vontade de Deus. E o pai e a mãe, muitas vezes, para não desagradar o filho, desagrada Jesus. Despreza a palavra. É triste. Você vai perecer. E o pior é que pode perecer eternamente. Isso que é o triste. Não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Segue. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e que choravam muito, e pranteavam. Segue. E, entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Olha a reação deles. Segue. E riram-se dele. Tem gente que zomba da palavra. Riram de Jesus. Tem gente que zomba da palavra. Ele mostra a verdade e a pessoa zomba da verdade. Cuidado. De Deus ninguém zomba. O homem planta, o homem colhe. Cuidado. Eu tenho clamado a Deus por mim e por você, igreja, para que um pesado temor se instale no nosso coração, para que nós respeitemos a vontade de Deus. Eu tenho clamado por você. E clamado para Deus fortalecer você espiritualmente. Tenho clamado. Tem sido o meu clamor. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo tem visto o meu clamor por você. Porque se você não tiver um temor pela verdade, desrespeitar a palavra, você vai estar nessa posição aqui, ó, de zombar de Jesus. Você sabe que não pode mentir, mas mente. Você está zombando dele. Você não está crendo na palavra. Eles não acreditaram nele, por isso que eles riram. Então a pessoa que sabe que não pode mentir, mente porque ela não crê. Ela está zombando dele. A pessoa que sabe que não pode, que tem que ser fiel, dizimista e ofertante, mas mesmo assim rouba, está zombando dele. A pessoa que sabe que não pode falar palavrão, mas fala, está zombando dele. Você está brincando, você não está acreditando no que ele está falando. Está zombando dele. Olha a seriedade disso, igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Como pode? Você sabe que o teu corpo é membro do corpo de Cristo. Como que você prostitui o teu corpo? Você está prostituindo o corpo de Cristo. Sabe o que é, pastor? Surgiu uma vontade daí passa. Fala, não, eu sou homem de uma só mulher. Eu não aceito em nome de Jesus. Sou mulher de um só homem. Eu não aceito em nome de Jesus. Eu sou solteira, pastor. Então já tenho consciência que para ter contato conjugal, eu tenho que ser casado ou casada. É presente de casamento. Se eu não sou casado, eu não posso usufruir desse presente. É simples assim. É coisa séria, igreja. Mas a pessoa não acredita, faz. Ela está zombando dele. Eles riram porque não creram nele. Porque não creram nele. Riram. Essa é a questão da pessoa fazer aquilo que ela sabe, que a Bíblia diz que não pode, é uma maneira dela zombar de Deus. Zombar da palavra, zombar de Jesus. Cuidado com isso.
Ele, porém, riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair. Irmão, cuidado. Por quê, pastor? Você vai zombar de Jesus, ele vai expulsar você da presença dele. Fez eles saírem, expulsou eles da presença dele. Vai embora, sai daqui, sai. Foi o que ele fez. Que coisa séria. Tomando consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. Segue. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, eu te digo, levanta-te. Ele é a ressurreição, ele é a vida. Se você crê nele, se você estiver morto, você vai viver. Você está compreendendo o que eu estou falando? Ele só pôde trazer essa menina de volta à vida. Por quê, pastor? Porque teve quem acreditou nele, que foi quem intercedeu, o pai. Você está entendendo? Você vê que a Bíblia fala que a mãe entrou junto. Por quê? Porque se você buscar a bênção, ela não vai ser só sua. Se você crer, não vai ser só sua, vai ser de quem está perto de você também. Você entende o que eu estou falando? É coisa séria, é coisa séria. Segue. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Segue. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse e disse que lhe dessem de comer. Tem gente que vem, que até recebe o sopro da vida, que até recebe a palavra da salvação, mas ela para de comer e morre de novo. Irmão, eu estava conversando com os meus amigos sexta-feira à noite. Eu falei, irmãos, pensa num cara que já comeu na vida. Eu falei, fui eu. Só que se eu parar de comer, eu morro. Eu falei, pensa num cara que já jejuou e orou na vida. Eu falei, fui eu. Só que se eu parar, eu morro. Tem gente que parou de comer, por isso morreu. Entendeu por que a morte te alcançou? Você parou. Só foi por isso. E a morte te leva para uma distância tão longa, para dificultar que você volte depois a viver. Desperta. Ele quer te dar a vida. Ele quer que você viva. E para isso você tem que crer nele. Aí você vai viver em todas as áreas da tua vida. Vai viver financeiramente, vai viver na vida conjugal, vai viver paz e felicidade na alma, no espírito. Vai viver. E vai passar a eternidade, a verdadeira vida, com ele. Você entende? Agora, irmãos, pode ser quem for. Não interessa. Vou falar de mim, a vida toda eu procurei, desde quando eu o conheci, eu procurei servir e obedecer. Procurei. E tenho procurado cada vez mais. Mas, se de repente eu decidir parar, eu vou morrer. Ele não vai poder mais estar comigo. Eu tenho que continuar lendo. Eu tenho que continuar orando. Eu tenho que continuar ouvindo. Eu tenho que continuar me desviando do pecado. Você está compreendendo? Eu tenho que continuar combatendo o mal. Ou seja, eu tenho que continuar percorrendo o caminho, que é a palavra, a verdade. Por quê? Senão eu morro. Não sou especial. Só quero viver. Você quer viver? Sim ou não? Anda na palavra, respeita a palavra, se alimente da palavra, tenha comunhão com Deus, tenha comunhão com Ele, tenha intimidade com Ele, converse com Ele diariamente, tenha prazer de estar com Ele. Você compreende? Eu fiquei feliz sexta-feira. Tinha uma senhora que eu vi ela chegar aqui na igreja, e eu lembro que a primeira vez que eu a vi, ela passou mal. Houve uma manifestação demoníaca mesmo, essa é a verdade. Não houve possessão, mas houve manifestação demoníaca. O espírito estava fraco, presa. E ontem, sexta-feira, quando eu olho, eu vi o brilho de Deus nela. Eu fiquei tão feliz que eu até parei ela para falar. Não devia ter feito o que eu fiz, porque eu fiquei tão alegre que eu até parei ela para falar. Viu? Por quê, pastor? Porque qualquer um que andar com Cristo vai ter vida.
Qualquer um que se aproximar dele, ela se aproximou, tocou nele, saiu o poder. Nem nele tocou só na vestimenta. Saiu o poder. Você está entendendo? Irmão, se você se aproximar, se unir, você se torna um só com ele. Você está entendendo o que eu estou falando? É privilégio, é honra. Deixa Deus cuidar de você. Ele quer te abençoar, quer que você tenha felicidade conjugal, familiar, saúde, quer que você tenha felicidade financeira, força financeira. Ele quer ver você bem. E mais, quer que você passe a eternidade com ele. Você entendeu? Você que está em casa, forte abraço. Se você não se alimentar, não tem jeito de ter vida. Por quê? Ele é o pão da vida. É por meio dele que a vida se apodera de nós. Forte abraço. Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.